Boa noite a todos. Eu sou Sueli Reis, sou advogada em Salvador, Bahia. Atualmente atuo na área de família e raramente em consumidor, mas na área de família, com divórcios, pensões alimentícias, essas ações que são da área civil e da família. E aí, estou aqui para ver o que eu posso colaborar com vocês. Isso aí. Prazer, Quem é Sr. que vai começar perguntando? Pode ser na sequência que foi estabelecida, Pronto. aquela sequência. Pergunta 2, quem é? Pergunta 2 é Natália. Oi, pode perguntar ou tem alguém antes de Pode, mim? Como é? pode perguntar. Oi, Sueli, boa noite. Eu queria saber, na verdade a gente queria saber, né? Como é a presença de um advogado, como a presença de um advogado pode facilitar a comunicação e negociação durante uma mediação? Oi, Natália, boa noite. Um advogado, ele sempre tem a função de trazer esclarecimentos, né, para as partes. E esse esclarecimento é especialmente com relação às consequências, né, os efeitos de cada decisão que é tomado pelas partes no processo. Então, a presença do advogado, mesmo que não seja fazendo a mediação, mas apenas esclarecendo sobre os pontos que poderão ser abordados e os efeitos dessa decisão na mediação, é de suma importância para que as pessoas elas possam tomar as decisões de uma forma mais assertiva e verdadeiramente via resguardar os direitos, né? Porque muitas vezes nos conflitos as emoções tomam conta das partes e aí muitas vezes pela emoção elas deixam de perceber certos ângulos que o advogado vai ter esse papel de esclarecer. Então eu acho super importante, super válida a presença. Maravilha. A próxima seria Catarina, né, Catarina? Eu acho que ela está no trânsito, ela não vai poder falar, mas eu vou à pergunta dela. Pronto. Em que medida a presença de um advogado pode influenciar o poder de decisão dos participantes na mediação? Essa pergunta já meio que foi respondida na primeira, no meu entendimento, porque quando se tem um esclarecimento sobre a questão e se tem as possibilidades de fazer essa mediação, de chegar a uma resolução do conflito, e o esclarecimento dos efeitos dessa decisão, já fica claro que essa presença do advogado, né, ela influencia de forma positiva na tomada da decisão da mediação. Certo, obrigada. Deixa eu encaixar minha pergunta aqui, que eu É, acho que ela seria mais pertinente agora. Doutor, você falou da questão da vantagem do advogado na mediação, em questão de ele mediar ali e garantir a conversa iguais entre as partes. Mas você acredita que essa presença do advogado ela tem desvantagens ali no momento? Tipo, você entende que as partes ali elas precisam do momento a sós sem um advogado para que elas possam ter uma intimidade maior e conversar sobre o assunto dela? Não só na questão da família, mas no geral, assim, no seu entendimento. Eu entendo, colega, que a presença do advogado pode ser, deixa eu lembrar aqui que você perguntou, ineficaz, não foi isso que você falou? Se tinha alguma desvantagem do seu ponto de vista. Desvantagem, sim. Pode ser desvantajosa se esse advogado ele não estiver ciente dos princípios da mediação, se ele não tiver ali convicto de que a presença dele seria apenas para esclarecer e não para fazer com que as partes viessem a tomar um partido ou outro, ou ele viesse a influenciar de uma forma negativa na resolução do conflito. Mas se o advogado ele tem um preparo, ele já sabe quais são esses princípios que devem ser obedecidos na negociação, na mediação, então ele vai se policiar para agir apenas de forma positiva para o conflito ser dirimido. Perfeito. Islane é com vocês. é,
Eu acho que ela já respondeu essa pergunta, mas mesmo assim eu vou fazer. Como os advogados podem contribuir para um processo de mediação mais eficaz e eficiente? Hoje em dia, a advocacia ela passou por uma grande mudança. Nós tínhamos assim uma advocacia anteriormente que era muito assim belicosa, onde as partes elas já elas tinham de uma certa forma um pouco de incentivo do advogado para poder, né, transigir. Hoje nós vemos uma mudança nesse comportamento tanto na sociedade quanto na legislação atual para permitir que as pessoas possam conversar, que as pessoas possam ver por um outro ângulo essa questão de dirimir seus conflitos, já que os conflitos, eles são causados pelas pessoas, né? Eles são criados pelas pessoas. Então, a legislação vem, de uma certa forma, a trazer essa possibilidade de dirimir esses conflitos, principalmente por causa do grande número de processos que nós temos na justiça e que muitas vezes seriam fáceis de resolver apenas com a conversa ou a mediação. E por não ter esse discernimento, por não ter essa clareza, as partes acabam indo bater na porta do judiciário com coisas que vai fazer com que outros processos prioritários fiquem parados, né? Sendo que poderiam ser resolvidas de outra forma. Então, eu penso dessa forma e penso que é muito interessante é, essas informações serem divulgadas para a população, para a sociedade, para que quanto mais as pessoas estejam informadas, nós possamos, como advogados, trabalhar com celeridade, entregar a prestação jurisdicional com mais rapidez para nossos clientes e assim sucessivamente. Obrigada. Então seria agora eu, né? Bom, Sueli, a gente sabe que os tribunais estão abarrotados. Eu, por exemplo, estou no Tribunal de Justiça, né? Eu sou da Escola Judicial e aqui o que se ouve é que não se está dando mais conta de tanta judicialização. Então, assim, a pergunta que inicialmente eu iria fazer, mas está no contexto daqui do que nós estamos tratando, a questão é obrigatório um advogado sempre estar presente numa mediação? Eu vou fazer uma pergunta meio que duas ou três juntas, porque aí você pode dar uma resposta só. É obrigatório? Em que momento o advogado não tem a necessidade? Essa mediação ela pode ser feita sem a presença do advogado? E, no caso, o advogado, em que momento o advogado pode ajudar a, a prevenir esse litígio, essa quantidade porque outrora tudo, todos os advogados não vamos judicializar porque nós vamos ganhar dinheiro, né? Mas a gente sabe que hoje os processos levam uma eternidade. Então é nesse sentido que, não sei se você entendeu a pergunta, eu saí muito do contexto da pergunta, mas justamente para isso, para saber de você isso. De que forma o advogado pode aconselhar, pode estar presente para diminuir ou prevenir esse litígio, esse crescimento tão grande? Eu acho que a participação de advogado é importantíssimo, né, nesse processo de aconselhar seus clientes a buscar primeiro a conciliação, né, a mediação, como forma de resolver seus problemas, e vai mais rápido, entendeu? É verdade. Acredito eu que na consulta inicial, quando um cliente procura o advogado, ali, ao fazer a análise do fato, do caso concreto, ele já tem como trazer para esse cliente uma possibilidade de conversar, de conciliar, de mediar, para não ser necessário chegar até ao judiciário. Inclusive, fazendo uso de vários recursos que nós temos na área extrajudicial, dos cartórios, né? Tanto de atas, quanto de ata notarial, quanto de escrituras públicas. Nós temos uma gama de serviços que são oferecidos pelos cartórios, protestos, né, quando é caso de dívida, de não pagamento e tal. Então, assim, tem essa gama de serviços que nós poderíamos estar usando enquanto advogados para tanto trazer uma resposta satisfatória e rápida para o cliente, quanto também para poder desocupar um pouco as nossas pastas, né, de tanto processo que dura muitos anos no judiciário. Então, eu acho que esse olhar
Na verdade, eu acho que o olhar primeiro tem que ser do advogado com relação a essa possibilidade de resolver as questões no eixo judicial e só em última instância ir buscar o judiciário, né? Só quando ele perceber que as partes verdadeiramente não teriam condição de chegar a um acordo, mesmo com a ajuda, né, do mediador e mesmo, ou mesmo com a conversa entre advogados, que às vezes também acontece, do advogado das partes fazerem uma reunião, né, fazer uma autocomposição e ali chegar também a uma conclusão. Então, essa mudança na mentalidade dos advogados, ela precisa acontecer, né? Ela precisa acontecer, inclusive, é, é, se possível, esses advogados também buscar fazer um curso, aprender mais sobre a mediação, porque às vezes até na conversa, na primeira conversa inicial, você consegue mostrar um novo caminho para o cliente que não seja ir para o judiciário, né? Com relação à presença do advogado na conciliação, eu acho de extrema importância, acho que ele pode ajudar, como eu falei, nessa questão de orientar, nessa questão de explicar como, o que é mais benéfico. E nós sabemos que é mais benéfico fazer a composição por causa da celeridade e também por causa da entrega do resultado para o nosso cliente. Então é isso, eu acho que essa mentalidade ela já começou a ser mudada. Nós temos aí vários cursos de pessoas ensinando como fazer, como atuar na área extrajudicial. Nós temos também o provimento 67 do CNJ, autorizando os cartórios extrajudiciais a fazerem, né, câmeras particulares de mediação e de conciliação. Então, eu tenho visto, tenho percebido esse expandir dessa consciência, porque se a sociedade muda, os meios e as ferramentas de resolução de conflito também precisam mudar. E o judiciário já está, assim, muito cansado, abarrotado, se arrastando, e nós precisamos estar nos modificando. Perfeito, perfeito. E aqui estamos proporcionando muito curso, inclusive de instrutores de mediação e conciliação. Obrigado pela resposta, Sueli. A Catarina entrou, não sei se ela vai participar, querida. Eu vou Por favor, faça a sua pergunta. entender. Eu queria entender. Oi, eu sou Maria Catarina. Tem que se apresentar e tudo ou só perguntar? Como é que está sendo? Foi ajustado isso? No início da... Só Não, tem perguntar mesmo. nomes no. É a advogada Sueli Reis, ela se apresentou inicialmente, mas você pode fazer a sua pergunta. Ok. A minha pergunta é em que medida a presença de um advogado pode influenciar o poder de decisão dos participantes? A presença de um advogado vai trazer, a meu ver, algo positivo para essa autocomposição. Porque o advogado ele vai estar ali para esclarecer eventuais dúvidas, eventuais efeitos daquela decisão, como eu já trouxe anteriormente, antes de você entrar. Mas, na minha opinião, a presença do advogado é indispensável e ela é muito positiva. Ok, obrigada. Sou eu agora, não é isso? Correto, gente? Isso. Oi, Sueli, boa noite, eu sou Sanara. Olá. Então, minha pergunta, a pergunta da nossa equipe, né? Uma das. Pode o advogado representar uma das partes na mediação? E eu tenho uma outra pergunta que não estava muito no script, mas meio que me veio à cabeça por uma situação que já aconteceu. Uma parte querendo fazer a mediação e a outra não queira fazer. Como é que o advogado procede nesse quesito? Nós só temos como fazer a mediação se as duas partes concordarem, né? Porque se há um litígio, esse litígio não é entre uma pessoa só, é entre duas pessoas, né? Duas partes. Então, se uma não concorda, nós não temos como fazer acontecer. A primeira pergunta foi com relação a se o advogado pode representar a parte, é isso? Isso, uma das partes na mediação. Sim, o advogado pode representar
uma das partes na mediação, desde que ele tenha uma procuração com poderes específicos para transigir e fazer acordo. Ok, obrigada.